Muitas empresas acreditam que pagar as verbas rescisórias corretamente basta para encerrar um vínculo com segurança. Só que a verdade é que o momento da demissão é um dos momentos mais delicados e arriscados de uma relação de trabalho. Se for mal conduzida, pode gerar processos caros, prejudicar o clima interno e manchar a reputação da sua empresa no mercado. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece, quais os principais erros e, claro, como evitar esse prejuízo. A demissão marca o fim de um ciclo e, assim como a contratação exige planejamento, o desligamento deveria passar por um processo de estruturação. Nesse momento, existem 3 dimensões que se cruzam. Primeiro é a dimensão legal, que aqui você analisa a justificativa correta para o desligamento, faz análise de documentos e cumpre prazos. A segunda dimensão é a humana, porque estamos lidando com pessoas, emoções, relações. E a terceira dimensão, que é a estratégica, porque aqui a forma como essa demissão for conduzida vai impactar diretamente no clima da equipe, na imagem da sua empresa e na forma como os ex-colaboradores falam de você no mercado. Ignorar uma dessas dimensões pode abrir espaço para erros caros, tanto financeiros como de reputação. Os erros mais comuns que eu vejo as empresas cometendo é a falta de planejamento prévio. O gestor, no mesmo dia que ele decide demitir, ele já comunica ao RH sem nem analisar os documentos, sem nem analisar direito a situação, sem nem alinhar a comunicação. Um outro erro muito comum que as empresas cometem é a comunicação fria, desrespeitosa. Uma reunião feita às pressas, sem privacidade, com justificativas vagas. Isso abre espaço para questionamentos na justiça, de assédio moral, de discriminação, de abuso. Então, deixe espaço também para que o seu colaborador traga as impressões dele sobre essa demissão que você está trazendo, sobre a justificativa que você está trazendo, ainda que a decisão já tenha sido tomada. Um terceiro erro que é muito comum é a ausência de histórico ou feedbacks anteriores. Às vezes a empresa justifica que o colaborador está sendo desligado por baixa performance, mas não tem nenhum histórico na empresa que justifique isso, que mostre que de fato ele não estava entregando o que era esperado, e isso fragiliza uma defesa em um eventual processo judicial. Também, se for o caso de ser uma demissão exclusiva por questões da empresa, questões financeiras, de corte, algo nesse sentido, é importante que você seja transparente e traga isso para o seu colaborador. Também existem muitos erros relacionados aos prazos, descumprimento dos prazos de pagamento das verbas rescisórias ou cálculos mal feitos, e se o cálculo for mal feito, você paga errado, e se você paga errado, você acaba pagando 2 vezes, porque isso abre questionamento jurídico, e lá você acaba pagando de novo, principalmente se não documentar recibo e os cálculos serem feitos corretamente. E por fim, um dos erros que também é muito comum é a falta de alinhamento interno. O gestor, o RH e o jurídico não falam a mesma língua, e aí a mensagem chega toda distorcida para o seu colaborador. Qualquer um desses pontos sozinhos já pode dar uma dor de cabeça. Imagine eles acontecendo todos juntos ao mesmo tempo. Agora pense numa pessoa que trabalha para você há muitos anos. Aquela pessoa dedicada, aquela pessoa que entrega o trabalho dela sempre dentro do prazo, ela tem aquela melhor entrega, cuidadosa, é uma pessoa agradável, outras equipes, os colegas de trabalho dela falam muito bem delas, conhecem o trabalho que ela realmente faz dentro da empresa. E simplesmente, de uma hora para outra, você decide desligar ela por baixa performance. Pense como isso vai causar uma estranheza para essas pessoas que conhecem de fato o trabalho dela. E para piorar, no dia do desligamento dela, você fala de forma ríspida, grosseira, falta até com respeito. E depois que passa o dia da demissão, você ainda paga as verbas rescisórias dela com atraso e de forma errada. Aqui você já cavou um grande prejuízo, porque além dessas verbas rescisórias que foram pagas incorretamente, há grandes chances do advogado dessa pessoa orientar ela, dar clareza a ela de alguns outros direitos durante a relação trabalhista que ela nem sabia que tinha e ele identificou que existia. Então, além das verbas rescisórias erradas que você pagou, você vai pagar outras verbas trabalhistas que ela tinha direito e até indenização por danos morais, as custas do processo e
uma condenação aí de mais de milhares de reais. Ou seja, pense em como você poderia pegar esse valor e estar investindo dentro da sua empresa, com seus funcionários, com tecnologia, outras necessidades. Portanto, tudo isso poderia ter sido evitado com planejamento, alinhamento e a comunicação adequada. Conduzir um processo de desligamento de forma profissional não tem a ver com ser frio. É sobre unir respeito, estratégia e segurança jurídica. Aqui eu vou trazer algumas estratégias que eu vejo como muito importantes para esse momento. E a primeira delas é justamente o momento da tomada de decisão. Planeje com antecedência. Ninguém toma a decisão de demitir um funcionário de uma hora para outra. Aqui você deve analisar todo o histórico dessa pessoa dentro da empresa. Converse com outros colegas de trabalho dela, converse com a liderança, inclua também o setor jurídico no momento de tomar essa decisão ou uma consultoria para que isso venha a ser feito de forma segura. Outra coisa é preparar a comunicação. Escolher o lugar adequado, o local da empresa onde esse desligamento vai acontecer, um lugar que seja reservado, tenha privacidade, para que não explane para outras pessoas que a pessoa está sendo desligada. Decida quem é que vai fazer essa demissão. Importante que a liderança da pessoa, uma pessoa de RH também esteja presente. E a mensagem também a ser passada precisa ser feita de forma clara e objetiva para não restar dúvidas, nem que seja feita confusões nas informações a serem passadas. Baseie a decisão em fatos e registros. Aqui, como eu falei no primeiro ponto, é importante trazer o histórico da pessoa para esse momento, as metas que ela não atingiu, os feedbacks que foram dados e ela não correspondeu, não alcançou o que era esperado após o feedback. Isso vai dar segurança, vai proteger a sua empresa e vai dar mais transparência a esse processo. Trate a pessoa com respeito. A forma como essa demissão vai acontecer, o que vai ser dito, impacta não somente ela, óbvio que principalmente ela, que está recebendo aquele baque, vamos dizer assim, mas também vai impactar outras equipes, outras pessoas que estão observando a cultura da empresa. Por fim, faça os cálculos das verbas rescisórias corretamente. Cumpra o prazo para o pagamento dessas verbas e para a entrega dos documentos que a pessoa vai precisar para saque de FGTS, da entrada em seguro-desemprego. Inclusive, é importante que isso seja feito na tomada de decisão, porque como impacta no financeiro da empresa, é importante que você tenha consciência, tenha noção do quanto vai lhe custar essa demissão, para saber se de fato a empresa está disposta a arcar com esse valor nesse momento. Isso é o mínimo para evitar multas e processos desnecessários na justiça. Quando essas medidas são tomadas, você reduz riscos, preserva a imagem e ainda demonstra profissionalismo para as outras equipes. A demissão não precisa ser um momento de risco e tensão para a empresa. Com preparo, respeito e estratégia, ela se torna apenas mais uma etapa natural da gestão de pessoas e sem surpresas caras no futuro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se você quer aprender mais sobre esse assunto, fique por aqui, se inscreva no canal, que nas próximas semanas eu vou aprofundar ainda mais nesse tema. Te espero no próximo vídeo. Tchau, até lá!